Olá pessoal, eu estou aqui para conversar sobre um tema muito importante nos dias de hoje, principalmente no Brasil, que é o tema do aborto. Nós sabemos que o aborto tem sido banalizado no Brasil, e inclusive tem afetado os tribunais. Nós temos inclusive a nossa Suprema Corte em algumas situações decidindo que o aborto até 3 meses de gestação, quando o bebê ainda tem 3 meses já no ventre da mãe, esse aborto não é um crime. Eu quero principalmente trazer aqui a argumentação no sentido de que o aborto é errado moralmente. Eu não quero trazer nenhum tipo de condenação moral ou peso de culpa para alguém que tenha eventualmente abortado. Principalmente para aqueles que são cristãos, eu converso muito com cristãos, eles sabem que, uma vez que tenham se arrependido verdadeiramente, eles estão mais alvos do que a neve. Mas eu quero demonstrar que isso não torna correto aquilo que é errado. E nós não podemos, do meu ponto de vista, defender o ato que é errado moralmente quando nós não temos argumentos fortes para dizer que ele é correto. Eu vou usar aqui alguns argumentos do professor Peter Kreeft, do Boston College. E vou também trazer alguns argumentos meus. O intuito do vídeo é exatamente informar, mostrar o porquê que o aborto de forma alguma pode ser considerado um ato correto. O aborto de um bebê saudável, por uma mãe saudável, não tem como ser considerado um ato correto moralmente. Existe o argumento intuitivo, o argumento claro, primeiro, intuitivo, que toma a roupagem da regra de ouro, que diz que nós não devemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é um tipo de pensamento que muitos sistemas de pensamento trazem quando falam de ética aplicada. É a ideia de que, como nós não gostaríamos de ter sido abortados, nós não devemos querer promover ou sermos favoráveis ao aborto. Toda vida que nós defendermos o aborto, existe um pensamento que deve povoar nossa mente, é o de que, se o aborto é defensável, a nossa mãe poderia ter nos abortado. Então, é um pensamento simples, mas que é relevante, pois mostra que todos aqueles, os que condenam ou os que defendem o aborto, são invariavelmente pessoas que não foram abortadas. Então nós devemos querer que os outros também tenham esse direito. O direito ao não aborto, o direito à vida, o direito a pelo menos poderem se posicionar eticamente diante das questões da vida. Agora, existem argumentos mais complexos, como o argumento do valor intrínseco. O argumento que diz que nós, enquanto seres humanos, nós temos valor pelo simples fato de sermos seres humanos. O nosso valor não provém das coisas que fazemos, das propriedades que possuímos, dos livros que escrevemos. O nosso valor provém do simples fato de sermos humanos. O ser humano tem um valor que não é um valor instrumental, não é um valor como uma ferramenta, mas o ser humano tem um valor real, um valor intrínseco. Seres humanos, conforme diz o próprio Peter Kreeft, não são meios, eles são fins. E, portanto, nós devemos ter sempre essa concepção que o ser humano tem um valor real. Bem, mesmo dizendo isso, há pessoas que defendem o aborto que dizem assim: não é o ser humano que tem um valor real, mas é sim a pessoa. Os defensores do aborto, eles estabelecem uma distinção entre dois grupos de seres humanos. Um grupo de ser humano que é pessoa
e um grupo de ser humano que não é pessoa. Para o grupo de ser humano que é pessoa, os defensores do aborto dizem que eles não devem ser abortados, não devem ser mortos. No entanto, há um grupo de ser humano que não é pessoa e que, portanto, eles devem ser abortados. Você veja que o que tem aqui é uma tentativa de traçar uma linha muito tênue, divisória entre pessoas que podem ser abortadas e pessoas que não podem ser abortadas. Os bebês dentro do ventre da mãe, quando é que eles passam a ser pessoas e, portanto, adquirem o direito à vida? Quando é que alguém é pessoa? Ou quando é que alguém tem o direito a viver? Essa é a grande questão que os defensores do aborto têm de definir de maneira muito clara, muito específica e justificada. Do contrário, estarão matando em um ato homicida aquele que tem valor intrínseco. O meu posicionamento é o de que, desde a concepção, nós temos valor intrínseco, temos valor real. Mas para os defensores do aborto não é assim. Somente em um determinado momento é que as pessoas podem verdadeiramente ter o direito a não morrer. No intuito de estabelecer essa linha clara, divisória, é que alguns defensores do aborto trazem para a discussão a definição legal de vida. Dizem que no direito brasileiro a vida está presente quando há atividade cerebral. Tanto que um paciente terminal, quando se constata a morte cerebral, está-se autorizado a se desligar os aparelhos. Dizem isso para dizer que, uma vez que o bebê, nos primeiras semanas, dias e semanas de vida, desde que ele não tem atividade cerebral, ele não é vida, do ponto de vista jurídico. Há dois problemas muito grandes nesse tipo de posicionamento. O primeiro é o de que a pessoa doente terminal pode ter os seus aparelhos desligados quando a atividade cerebral não mais ocorre, não porque a atividade cerebral não existe, mas porque não há mais esperança que essa atividade cerebral venha a se desenvolver. Se houvesse alguma esperança médica de que a atividade cerebral voltaria a acontecer, os médicos não estariam autorizados a desligar o aparelho. Do ponto de vista do bebê, ou mesmo do zigoto, do feto, do embrião, do feto, dentro da barriga da mãe, eles são programados para terem atividade cerebral. Eles só não têm atividade cerebral naquele momento porque eles são programados para desenvolver gradualmente até chegar a um ser humano completo. E nesse desenvolvimento progressivo, em que órgãos são formados, inclusive o cérebro, ele terá atividade cerebral. Não é, portanto, o fato de não ter atividade cerebral que justifica sua morte, já que o tempo fará com que ele venha a ter essa atividade cerebral. Assim como se o doente terminal, nós soubéssemos que o tempo solucionaria esta questão, que com o tempo, poucos meses, ele viria a ter atividade cerebral, nós não estaríamos confortáveis em matá-lo, da mesma forma deve ser em relação ao feto. Se o fato dele não ter atividade cerebral é algo que será solucionado no decorrer do tempo, nós da mesma forma não devemos estar confortáveis em matar aquele cujo tempo o fará alguém em plena atividade cerebral. Isso aí é um argumento muito forte. Mas também há uma experiência que nos diz que as definições legais não devem ser definições a serem utilizadas para se saber quando é que alguém é pessoa ou não é pessoa. A experiência nos mostra que, no Brasil, os negros não eram considerados pessoas legalmente. Na época da escravidão, os negros eram considerados coisa, eram colocados num patamar abaixo da linha de dignidade humana, em que as coisas existem e as pessoas não.
A pessoa tem dignidade e o negro não era considerado uma pessoa. Então, mesmo aquele que não consegue entender que não é a atividade cerebral ou a ausência dela, mas a expectativa de se ter atividade cerebral que deve determinar quando alguém deve ser deixado à morte ou não, deve pelo menos considerar que uma definição legal ou jurídica de vida é inservível, não serve, não é sábia para ser utilizada no caso dos bebês que estão nos ventres das mães, porque eles todos sabem se desenvolverão até uma atividade cerebral plena. Então é muito importante fazer essa distinção. Então há pessoas e há seres humanos que não são pessoas. Há humanos que são pessoas e humanos que não são pessoas. O grande problema para quem defende o aborto, conforme eu disse, é traçar essa linha divisória. Essa linha bem justificada. Uma linha em que você não possa correr o risco de estar matando alguém que, segundo os próprios critérios dele, ainda é uma pessoa. O argumento científico é um argumento que vai demonstrar, ou deve demonstrar para os defensores do aborto, que há alguma mudança brusca em algum estágio do desenvolvimento do ser humano em que ele ganha características tão especiais que podem ter o direito à vida, enquanto antes não tinham. Isso é algo tão incrível porque se você for analisar o desenvolvimento da vida humana, não há nenhuma mudança brusca, a não ser na concepção. Quando nós temos um espermatozoide e um óvulo, e eles se unem, formando um zigoto, na linha cronológica da existência humana, é ali onde há a grande mudança brusca verificada. Porque antes não havia um código genético completo. No momento em que eles se unem, nós passamos a ter um código genético completo, que traz uma programação específica. Se você olhar o DNA daquele zigoto, daquele ovo que se forma da união do espermatozoide com o óvulo, você vai ler naquela informação presente no DNA que há um programa específico, um planejamento específico que o levará gradativamente até formar-se inteiramente como um ser humano com todas as suas funções. O tempo fará com que ele tenha órgãos humanos, tenha cérebro humano, tenha função plena humana. Aquele zigoto no momento da concepção é diferente de qualquer outro zigoto. Por quê? Porque unicamente aquele zigoto se desenvolverá para um ser humano. Ele é um zigoto humano. Ele não se confunde com um elemento correspondente de um hamster, de uma planta, de um animal qualquer, porque nenhum deles se desenvolverá até o ser humano. Unicamente o zigoto humano se desenvolve até um ser humano com todas as suas funções. Não é o fato dele não ter ainda as funções naquele momento que deve justificar que ele pode ser morto. Quão terrível seria se nós defendêssemos que seres humanos sem funções completas podem ser mortos. Ora, não é o fato de ter a função, mas o fato de ser programado para exercer a função completa, que diferencia aquele zigoto de qualquer um outro. Depois da formação do ovo, do zigoto, até a vida humana, não há nenhuma mudança brusca no ser. Nele em si não há nada que é mudado bruscamente, absolutamente nada. Nem mesmo o nascimento. O nascimento não muda absolutamente nada naquele ser que deixa de morar dentro do corpo da mãe
e passa a morar fora do corpo da mãe. São apenas as circunstâncias externas. E se você quiser, o meio de nutrição que é alterado. Mas é aquele mesmo ser humano, aquela mesma pessoa que vivia dentro do ventre da mãe, que passa a viver fora do ventre da mãe. Mesmo o comportamento não muda. Mesmo fora do ventre da mãe, a dependência continua. Você veja que o comportamento na linha cronológica do ser humano só passa a mudar verdadeiramente quando ele passa a existir com a concepção. É do espermatozoide e o óvulo. Quando eles se juntam, é que o comportamento verdadeiramente muda, porque eles passam a ter a capacidade de replicação. Antes disso, eles não têm essa capacidade. Fora dessa mudança de comportamento, nenhuma outra justifica ou é tão brusca que possa justificar a defesa de que você pode matar alguém em um estado e não pode ir no outro um pouco mais à frente. Todas as funções vêm gradativamente aparecendo. Os órgãos, o cérebro, as funções racionais cerebrais, até que podem até chegar ao ápice de uma composição de uma sinfonia. Recapitulando, eu quero deixar claro que eu sei que o zigoto não tem órgãos humanos, nem tem atividade cerebral. Mas eu sei que ele está programado para ter órgãos completos e atividade cerebral completa. Essa é a programação. Aristóteles faz uma definição ou uma distinção muito importante entre ato e potência. Você pode olhar para uma semente e ver uma semente. Ou você pode olhar para uma semente e ver uma floresta. A semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência. Um zigoto humano é um homem em suas plenas condições e capacidades racionais em potência. Matá-lo ali é matar este ser humano em potência, pleno. E, portanto, não se justifica. Peter Kreeft diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz que não conhece, e de fato eu também não conheço, nenhum argumento que justifique o aborto e não justifique o infanticídio. O argumento que serve para abortar alguém é o mesmo que serve para matar um bebê de 1 ano e meio. Qual a diferença? É tão assim que mesmo defensores do aborto, como Peter Singer, ele defende sim, em algumas circunstâncias, que o infanticídio pode ser cometido. Ninguém em sã consciência vai defender que nós podemos matar uma criança de 6 meses de idade. Por quê? Defendemos que podemos matar com 3 meses ainda no útero da mãe. Não há nenhum argumento razoável que possa fazer essa distinção. Outro fato muito curioso para aqueles que defendem o aborto é o seguinte: se eles acham que o ser humano no ventre da mãe, em um determinado momento, não tem valor intrínseco, pode ser morto, por que que eles não defendem outras pessoas quando matam um bebê? Eu quero dizer, se aquele ser humano no ventre da mãe não tem valor, por que que somos claros em notar que uma terceira pessoa que venha matar aquele bebê no ventre de uma mãe que não quer abortar comete crime hediondo, crime terrível, uma imoralidade inenarrável? É apenas a vontade da mãe ou o desejo da mãe de levar a cabo a gravidez ou não que dá valor ao outro ser? Não faz sentido. Como a mãe, o desejo da mãe, o elemento psicológico da mãe pode servir para dar valor real ao feto que está em seu ventre. Se o feto não tem valor em si, ele poderia, teoricamente, tanto ser abortado como ser morto por outra pessoa. Aquela outra pessoa não teria matado nada senão um aglomerado qualquer de moléculas. Nós imediatamente identificamos a imoralidade no ato de assassinato de uma terceira pessoa, de um feto de uma mãe que não quer abortar. Porque não é a mesma coisa
quando a mãe quer abortar e mata ela mesma o seu feto, já que o valor não pode estar nos labirintos psicológicos de outrem, mas sim só podem estar no valor intrínseco do próprio ser. Ou o ser tem valor intrínseco e, portanto, não pode ser morto, ou ele não tem valor. O valor do ser não pode estar na vontade e desejo de outra pessoa. Isso seria um absurdo. Outra questão importante que nós devemos abordar é que o aborto é tão absurdo que, se nós colocarmos em uma perspectiva mais clara, nós veremos o quão errado ele é. Você imagine um grupo de feministas que defendem o aborto. Elas estariam dispostas a defender o aborto se a mãe quisesse abortar o feto pelo simples fato do bebê ser menina e ela queria um menino? Isso seria justo? É claro que não. Da mesma forma, seria justo abortar um feto pelo simples fato dele ter a cor da pele que a mãe não gostaria que o filho tivesse? É claro que não. São situações que jogam uma lupa sobre a absurdidade moral que é o ato de matar um bebê no ventre. Outro argumento que é muito utilizado por aqueles que defendem o aborto é o de que as mulheres têm direito ao seu corpo, que elas têm direito à sua integridade psíquica. Eu só tenho a dizer que concordo plenamente com isso, mas o que eu não entendo é como daí nós podemos justificar o aborto. Porque o corpo do bebê no ventre da mãe não é o corpo da mãe. É um corpo distinto, é um ser distinto. Nós não só encaramos dessa forma no senso comum, quando encontramos uma pessoa grávida da rua, nós imediatamente identificamos que há um ser dentro de outro. Nós perguntamos inclusive pelo nome que a mãe vai dar para aquele ser que está dentro dela. E mais do que isso, o direito da mãe ao seu corpo também se aplica ao direito do bebê ao seu corpo. E o direito do bebê ao próprio corpo deve ser tão protegido porque o bebê é um sujeito que não pode expressar a sua opinião, a sua vontade, não pode falar, é indefeso. E, portanto, a mesma natureza que é defendida pela mãe de direito ao corpo deve ser aplicada ao bebê quando ele também tem direito ao próprio corpo. Ou mais do que isso, a própria vida. É claro que o direito à mãe de ter um corpo sem outro corpo dentro dela é um direito que o tempo também preservará quando a criança nascer. A mãe não é obrigada a criar o filho. Ela pode dar o filho para adoção. Essa expectativa de ter um corpo sem outro corpo dentro é uma expectativa que será atendida e realizada no nascimento, no parto. E a maneira de compatibilizar de maneira razoável, de forma razoável, com razoabilidade, esses dois direitos, um direito do bebê à vida e ao próprio corpo, e o da mãe à vida e o corpo sem outro corpo dentro dela, serão plenamente atendidos no nascimento. O que é desarrazoado e não parece lógico é a morte de um ser para que, pelo curso de apenas alguns meses, a mãe possa ter direito a um corpo sem outro corpo dentro. O direito à vida do bebê é muito superior ao direito a um corpo sem um corpo dentro. E, portanto, deve ser respeitado. Do ponto de vista do direito, da legalidade, nós estamos cansados de estudar que os sistemas legais do mundo trazem a concepção do direito natural. São direitos intrínsecos, que o Estado não constrói, mas apenas declara, reconhece. Direitos que não provêm da articulação e construção dos parlamentares, mas sim da própria natureza do ser humano, e o Estado deve reconhecê-los. Então, o direito à vida é uma expressão clara disso, que atinge não só aqueles que estão em suas funções plenas, mas todo e qualquer que tenha potencialidade para tal, que
todo e qualquer que seja ser humano. A questão do argumento teísta. Para aqueles que creem em Deus, é claro que o aborto não deve ser feito e é errado moralmente. Para os que não creem, deve considerar que a possibilidade de existência de Deus é uma possibilidade real e, portanto, ele deve ser levado em consideração nessas decisões. Mas eu nem peço que esse argumento seja considerado aqui, porque ele é desnecessário para que nós possamos concluir que o aborto é errado moralmente. Um argumento final é o de que, mesmo que você não tenha sido convencido de tudo que eu falei, pelo princípio da razoabilidade, princípio da cautela, da precaução, do bom senso, a única hipótese em que seria minimamente defensável que um bebê no ventre da mãe pudesse ser assassinado seria quando ele não tivesse valor qualquer e nós tivéssemos certeza disso. Nas outras hipóteses possíveis, que é a que ele tem valor e sabemos disso, que ele não tem valor e não sabemos disso, ou a que ele tem valor e não sabemos disso, nós não podemos matar. É como se você mergulhasse numa pesca submarina com arpão e você visse alguém se movendo numa figura mais ou menos humana e você dissesse: eu não tenho certeza que é um ser humano, mas eu vou atirar. Pode ser que seja um peixe. Você assume o risco de matar aquela pessoa. O direito mesmo tipifica uma conduta como essa como a conduta de um homicídio com intenção de matar. É um dolo eventual. Da mesma forma é um aborto. Sabe-se que nós não temos como dizer com certeza absoluta que o ser humano, em qualquer de seus estágios de evolução, seus estágios de desenvolvimento, não tem valor absoluto, não tem valor intrínseco, não tem valor real. Traçar essa linha divisória é um artifício, uma ginástica, uma mágica que não consegue ser feita, porque nós vemos claramente que o processo de desenvolvimento é um processo gradual em que não há mudanças bruscas, senão no ato da concepção. Portanto, pelo menos pelo bom senso, pela precaução, não podemos defender o aborto. Muitos dizem assim: o aborto é importante porque as mães não têm como criar os filhos. Ora, isso é um argumento para defendermos que o Estado seja capaz de promover creches de qualidade, programas de adoção efetivos, não que as creches sejam mortas. É como se você identificar um problema, seja lá qual for, num grupo específico de uma comunidade e você disser que a solução mais adequada é exterminar metade da comunidade. Isso não é adequado, não é moralmente defensável. A solução para problemas não deve envolver o assassinato daqueles que sofrem os problemas, mas sim meios e estratégias inteligentes para livrar as pessoas que têm valor intrínseco do problema que porventura se envolvam, para que elas possam não apenas desenvolver-se biologicamente, mas também em todas as suas potencialidades, inclusive culturais. O dever do Estado é esse, não é o de promover matança irrestrita, sem justificativa, de crianças indefesas nos ventres das mães. Mais uma vez, deixo claro que, se você se envolver em um ato dessa forma e verdadeiramente se arrependeu, numa cosmovisão cristã, se o seu arrependimento é sincero, você pede perdão a Deus, você está totalmente livre. Que isso não sirva jamais de condenação para você, mas que sirva de orientação para que nós possamos colocar as coisas na perspectiva correta e não sejamos inocentes, saindo matando pessoas indefesas por aí, como se isso fosse solução para alguma coisa. Eu gostaria de lhe agradecer por ter assistido o vídeo até aqui
Convidar você a se inscrever no canal Defesa da Fé TV, canal do YouTube. Também a visitar nosso site defesadafé.org, a curtir este vídeo para que outras pessoas possam assisti-lo e a comentar em caso de alguma dúvida, de algum posicionamento, de alguma opinião que você gostaria de expressar. Eu terei o maior prazer em ler os comentários e eventualmente respondê-los. Deus os abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade.